Estamos acostumados a pensar que uma mulher só pode conquistar poder no mundo dos homens de duas maneiras: ou através do quarto, ou se tornando uma dama de ferro de terno que grita com subordinados. Mas na conservadora Hollywood dos anos 50, uma atriz provou que há um terceiro caminho: a manipulação genial e clandestina. Enquanto os chefões dos estúdios a viam como uma substituta barata de Bette Davis, ela escreveu uma única palavra na parte de trás de sua cadeira de diretora: mamãe. Ela se aproximava dos trabalhadores durões do estúdio, eletricistas e operadores de câmera, piscava os olhos e pedia ajuda para a mamãe. Os homens achavam que estavam salvando uma mulher frágil, mas na verdade estavam construindo o império dela sem questionar. Hoje, vamos desvendar os métodos de Ida Lupino e descobrir como astúcia, falta de dinheiro e a palavra mamãe permitiram que ela driblasse a rígida censura, dominasse o patriarcal Hollywood e inventasse um estilo que mais tarde seria copiado por Tarantino e Scorsese. A máquina de Hollywood criou Ida Lupino para ser uma bela decoração. Pagavam-lhe para piscar os olhos, gritar de horror ao ver gangsters e usar vestidos caros. Nos anos 40, isso era considerado o auge da carreira feminina no cinema. Uma mulher podia ser estrela, musa, rosto e um pôster, mas não a voz que tomava decisões. Um megafone nas mãos de uma mulher era visto não como uma ferramenta, mas como uma piada. O cinema era território masculino não por lei, mas por um acordo silencioso. Mas ninguém avisou os produtores que por trás daquele rosto de porcelana havia uma mente calculista de estrategista e a alma de uma lutadora de rua. Ela odiava estar na frente das câmeras. Ela ansiava pelo poder de estar atrás delas. A história de Ida Lupino não é sobre feminismo ou luta por igualdade. É um manual de sobrevivência em território inimigo, escrito por uma mulher que aprendeu a comandar lobos, fingindo ser uma ovelha. Você está aqui porque quer entender como, em uma das épocas mais conservadoras da América, uma mulher conseguiu tomar o controle da direção e mantê-lo. Você espera uma história de sofrimento feminino e humilhações intermináveis. Esqueça isso. A realidade é muito mais interessante. Ida Lupino não pediu permissão. Ela não tentou jogar pelas regras do Clube dos Homens. Ela as reescreveu para si mesma, usando astúcia, manipulações psicológicas e uma coragem absoluta diante de temas tabu. Ela fazia filmes com trocados, transformando a pobreza em um estilo que mais tarde seria imitado por Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Hoje, vamos dissecar seu método único. Vamos descobrir por que a palavra mamãe se tornou a ferramenta mais temida e eficaz de gestão no set. Como filmar uma história de estupro sem mostrar um segundo de violência, driblando a rigorosa censura do Código Reis. E por que a rainha do noir preferiu filmar não melodramas brilhantes, mas histórias de maníacos e homens quebrados? Prepare-se, estamos entrando no território sombrio de Hollywood. Ato 1. Manipulação do ego masculino como ferramenta de poder absoluto. Para entender o gênio de Ida Lupino, é preciso primeiro mergulhar na atmosfera dos sets de filmagem de Hollywood nos anos 50. Não era apenas um trabalho, era uma zona de guerra com uma hierarquia rígida, sustentada por testosterona. Operadores de câmera, iluminadores, carpinteiros eram homens endurecidos, que haviam passado pela Segunda Guerra Mundial ou crescido sob as duras condições da Grande Depressão. Eles se uniam em sindicatos poderosos e odiavam ser mandados, especialmente se as ordens vinham de uma mulher. No mundo deles, uma mulher podia ser uma estrela, uma musa, um rosto no cartaz. Mas uma mulher com um megafone significava um colapso do sistema. Não era uma ameaça, era uma humilhação. Comandar homens não era apenas estranho, era antinatural. Naquela época, havia dois caminhos para uma mulher que desejava poder. Ou se tornar uma dama de ferro,
vestir um terno masculino e tentar abafar o barulho dos geradores, como fez Dorothy Arzner, a única diretora mulher dos anos 30, ou inventar algo completamente novo. O caminho de Arzner funcionava, mas ao custo de uma guerra constante. Cada dia de filmagem virava um conflito. Cada decisão precisava ser conquistada à força, com voz, com pressão. Era uma estratégia de confronto direto e exigia energia infinita. Ida Lupino escolheu o segundo caminho. Ela entendia que a agressão direta no mundo dos homens só geraria resistência. Se você grita, eles não obedecem. Eles toleram ou sabotam. O ego masculino não se quebra com um ataque frontal. Ele se fecha. Por isso, Ida decidiu não atacar o ego masculino. Ela decidiu hackeá-lo. Sua principal arma era o encosto da cadeira de diretor. Não tinha seu nome escrito. Não havia diretora ou chefe. Apenas uma palavra: mãe. Não era um gesto fofo nem uma piada. Era um cálculo psicológico preciso. Lupino conscientemente vestiu a máscara que esperavam dela, mas a preencheu com um conteúdo completamente novo. Ela chegava ao set não como uma ditadora, mas como uma mamãe que precisava da ajuda de seus meninos, fortes e inteligentes. Na cultura patriarcal, a mãe é uma figura intocável. Não se compete com a mãe. Não se pode humilhá-la. Não se pode desobedecê-la sem quebrar um tabu interno. Em vez de gritar, coloque a câmera aqui e troque a lente para 50 milímetros. Ela se aproximava do operador, pegava-o pelo braço e com uma voz suave, quase íntima, dizia: querido, estou com um problema. Não consigo entender como capturar melhor esse ângulo. Acho que se você fizer assim, vai salvar a cena. O que você acha? Você vai ajudar a mamãe com isso? Formalmente, a decisão era dele. Na prática, ele executava a vontade dela. O resultado era surpreendente. Homens que até ontem poderiam fazer greve por causa de uma pausa para o almoço, derretiam. Um instinto antigo, inculcado pela educação, era ativado. Mulher em apuros. Mulher pedindo proteção. Eles achavam que estavam salvando o filme, que era a experiência e a habilidade deles que decidiam o desfecho da cena. E começavam a trabalhar com energia redobrada, carregando equipamentos pesados sob o sol, ficando além do horário, se esforçando ao máximo, só para não desapontar a mamãe. Ida Lupino conhecia bem o lado técnico do processo. Durante anos de castigo como atriz, quando o estúdio a punia por recusar papéis, cortando seu salário, mas proibindo-a de trabalhar em outro lugar, ela passava horas ao lado dos operadores e montadores. Ela sabia sobre lentes, luz e storyboard mais do que muitos diretores homens da época. Mas era inteligente o suficiente para não demonstrar essa competência diretamente. Ela permitia que os homens sentissem seu próprio poder, enquanto executavam exatamente o que ela planejava. Ela escondia o controle sob a suavidade, o poder sob o cuidado. As decisões, sob as perguntas. Era uma manipulação total. Lupino criou no set um microclima de família, onde ela era a matriarca incontestável. Ninguém ousava contrariar a mamãe, não por medo de demissão, mas por medo de desapontá-la. Ela transformou os preconceitos patriarcais, a ideia de que a mulher é fraca e precisa de proteção, em uma ferramenta de poder absoluto, quase tirânico, como ela mesma ironicamente comentou em uma entrevista. Os homens são criaturas maravilhosas, se você deixá-los pensar que estão no comando. Mas esse teatro não era necessário apenas pelo controle em si. O controle sobre a equipe de filmagem era apenas um meio. O objetivo principal era outro. Com a câmera em mãos e uma equipe leal, Ida Lupino planejava direcionar o foco para onde os chefes de estúdio proibiam até mesmo olhar. E para isso, ela teria que fazer o impossível, contornar o código de censura mais rigoroso da história do cinema americano. Ato 2.
Como retratar um estupro na era do Código Reis? Para entender a magnitude do que Aida Lupino realizou em 1950, é preciso lembrar o que era o Código Reis. Não era apenas uma lista de recomendações, mas um conjunto draconiano de regras que sufocava qualquer manifestação de realismo em Hollywood. Não eram apenas corpos nus ou violência explícita que estavam proibidos. Os censores regulavam o tempo dos beijos, proibiam mostrar casais casados na mesma cama e apagavam camadas inteiras da experiência humana. O Código Reis não era apenas um filtro moral. Era uma ferramenta de controle sobre a imaginação. Um sistema que decidia o que o espectador tinha o direito de ver, sentir e até desejar, e pelo que deveria ser punido. Ele não proibia tanto as cenas, mas destruía a linguagem para falar sobre a dor. Se um fenômeno não tem palavras, é como se ele não existisse. Se você quer que eu analise separadamente como esse sistema funcionava e quem ele quebrava, escreva nos comentários uma palavra: código. O tabu mais assustador desse sistema era o estupro. A própria palavra estava na lista negra. Não podia ser pronunciada, não podia ser escrita nos créditos e muito menos podia ser representada. Os estúdios evitavam esse tema a todo custo, temendo boicotes de ligas religiosas, campanhas de jornais e sanções financeiras. Se a violência sexual era sugerida no enredo, ela sempre ficava fora de cena, transformando-se em uma insinuação vaga. A mulher nessas histórias não era uma pessoa, mas uma função, um motivo para a vingança, um gatilho para a raiva masculina, uma ferramenta de enredo. Mas Aida Lupino decidiu fazer um filme exatamente sobre isso. Não insinuar, não contornar, mas fazer do trauma o tema central do filme. O filme se chamava Outrage, ultraje. Até mesmo essa palavra era um eufemismo forçado. Nomear o filme diretamente era impossível. O mito diz que a censura mata a arte. A realidade de Aida Lupino provou o contrário. A censura faz a arte evoluir. Sem poder mostrar o ato físico de violência, ela foi forçada a inventar uma linguagem visual que transmitisse o horror do ocorrido, sem violar nenhuma regra do código. E o que ela criou acabou sendo muito mais assustador do que qualquer cena naturalista. Lupino fez uma mudança radical de foco. Ela se interessava não pelo crime, mas pelo seu eco. Não pelo momento do golpe, mas pela vida após ele. A cena de perseguição em Outrage é uma aula de como criar suspense. Ida não usa sustos baratos. Ela trabalha com espaço e som. A protagonista, Anne, volta para casa após o trabalho. Ela caminha por uma zona industrial. Ao redor, não há ninguém. Ouvimos apenas o som dos seus saltos no asfalto. Toque, toque, toque. Então o ritmo muda. Surge um segundo conjunto de passos. Em vez de mostrar o rosto do perseguidor em close, Lupino foca nas sombras. Sombras longas e distorcidas nas paredes dos armazéns tornam-se a personificação visual de uma ameaça inevitável. A heroína corre por um labirinto de caixas e cercas, e a câmera se move com ela, criando uma sensação de desorientação. Não observamos a vítima de fora. Nos colocamos dentro do corpo dela. O clímax da cena é um genial contorno da censura. Quando o perseguidor alcança Anne, Lupino não mostra o choque dos corpos. Ela mostra detalhes do ambiente. Vemos um balde de água tombado rolando pelo chão. Vemos um pombo levantando voo de uma cornija em pânico. E no exato momento em que o grito deveria ecoar, Lupino o abafa com o som agudo e ensurdecedor de um caminhão passando. Esse som não é apenas um recurso, é uma sentença. A buzina abafa o grito, assim como a sociedade abafa a dor alheia. O mundo continua a girar, sem parar, enquanto em um beco alguém é quebrado. O espectador não vê a violência, mas seu cérebro, estimulado por essas metáforas, completa a cena por conta própria. E a imaginação humana, como Ida sabia, é sempre mais aterrorizante que a realidade.
deslocando o foco do ato físico, que no cinema masculino muitas vezes se transforma em exploração ou até em erotização velada da violência. Lupino alcançou um efeito psicológico único. Outrage tornou-se um filme não sobre honra ultrajada, mas sobre trauma, sobre o que acontece depois. O filme mostra como Anne, após a violência sofrida, se assusta com o toque do noivo. Como sons urbanos comuns provocam ataques de pânico. Como o mundo, que ontem era familiar, hoje se transforma em um campo de ameaças. Lupino, na prática, fez um filme sobre transtorno pós-traumático, décadas antes de esse termo entrar no vocabulário popular. Enquanto diretores homens usavam a violência como um mecanismo de enredo para iniciar uma história de vingança, Ida Lupino explorava a psique destruída da vítima. Ela mostrou que o crime não termina quando o criminoso sai de cena. Outrage tornou-se a prova de seu principal princípio como diretora. O que você esconde nas sombras assusta mais do que o que você expõe à luz. Ela transformou limitações em uma lente de aumento para emoções. Mas se em Outrage, Ida Lupino explorou o medo feminino, em seu próximo trabalho, ela decidiu entrar em um território que era considerado propriedade exclusiva dos homens. Ela decidiu fazer um filme noir, sem concessões, sem suavizações. Ato 3. The Hitchhiker, o primeiro verdadeiro noir dirigido por uma mulher. Nos anos 50, havia uma divisão tácita no cinema. Homens faziam faroestes e filmes noir, enquanto mulheres, se tivessem a chance de dirigir, ficavam com melodramas de corações partidos e dramas familiares. Acreditava-se que a psique feminina era delicada demais para a brutalidade e que o olhar feminino não conseguia captar a dura verdade do mundo masculino. O gênero noir era visto como o ápice da masculinidade. Ruas empoeiradas, armas, homens silenciosos que aguentam o tranco sem reclamar. Ida Lupino pegou esse estereótipo, carregou em um revólver 38 e disparou a queima-roupa, lançando o filme The Hitchhiker, O Carona. Foi o primeiro filme noir clássico da história, dirigido por uma mulher. E nele, ela fez o movimento mais ousado que se pode imaginar. Eliminou completamente as mulheres do quadro. No filme, não há beldades fatais, esposas devotadas ou intrigas amorosas. Todo o elenco é composto por 3 homens, presos em uma lata de metal no meio do deserto escaldante. Esse movimento não foi apenas formal, foi uma desconstrução do gênero. O noir tradicional girava em torno da mulher como fonte de perigo, a femme fatale, sedutora, destruidora do destino masculino. Ida Lupino descartou essa muleta. Ela não se interessava pela astúcia feminina. Ela estava interessada na vulnerabilidade masculina. A trama é simples e assustadora. 2 amigos vão pescar, pegam um carona e ele se revela um assassino em série fugitivo. Um erro simples, e o mundo familiar desmorona. Ida Lupino não romantiza o criminoso e não transforma as vítimas em heróis. Seu vilão, Emmett Myers, foi inspirado no verdadeiro maníaco Billy Cook, que aterrorizou a América poucos anos antes das filmagens. Lupino deu a ele um detalhe físico perturbador. Um de seus olhos era paralisado e nunca se fechava. Mesmo dormindo, aquele olhar morto permanecia aberto. Não era um efeito por efeito, era violência visual. Os prisioneiros não podem relaxar nem por um segundo. Nem o sono traz alívio. Mas o mais importante no filme acontece não com o assassino, mas com suas vítimas. Ida Lupino destrói metodicamente o mito do durão americano. Sob a mira de uma arma, seus protagonistas, trabalhadores comuns, não realizam façanhas, não soltam frases espirituosas, nem elaboram planos geniais de fuga. Eles suam, eles entram em pânico, eles brigam, eles estão prontos para trair uns aos outros por uma chance de sobreviver. No cinema masculino daquela época, o medo geralmente era mascarado por bravata. Com Lupino,
O medo é o personagem principal. Ela observa os homens com um interesse frio, quase clínico, como um entomologista estudando o comportamento de insetos sob o vidro. Ela os despoja da armadura protetora da masculinidade e os deixa a sós com seus corpos, trêmulos, suados, encurralados. Tecnicamente, o filme foi um exemplo de minimalismo. O orçamento era irrisório, e Lupino mais uma vez transformou as limitações em virtudes. A maior parte do filme é filmada dentro de um carro. A câmera frequentemente está no banco de trás, literalmente pressionando o espectador no espaço entre os personagens. Não somos observadores, somos o quarto passageiro, impotente. O deserto lá fora não parece um espaço de liberdade. Nas mãos de Lupino, torna-se mais uma armadilha. O horizonte infinito não oferece esperança. Ele destaca que não há para onde fugir. Lupino usa o sol como uma ferramenta de pressão. A luz não salva, ela exaure. Ela apaga as sombras, privando os personagens da chance de se esconder. Neste noir, não há a habitual romantização da noite. Aqui, tudo acontece à luz do dia, à vista de todos. E isso só torna tudo mais assustador. O filme The Hitchhiker provou que Ida Lupino dominava o suspense tão bem quanto Hitchcock. Mas enquanto Hitchcock jogava com o espectador, transformando o medo em um jogo intelectual, Lupino agia de outra forma. Ela golpeava com fatos. Seu cinema é seco, duro e sem concessões. Não oferece catarse. Deixa o espectador no mesmo estado em que estão os personagens, exaustos e esgotados. Com este filme, Ida Lupino mostrou a Hollywood uma verdade simples e desagradável. Para fazer o filme mais masculino do ano, não é preciso ser homem. É preciso ter coragem de encarar o medo sem disfarces. No entanto, esse triunfo foi apenas um lado de sua história. Para entender de onde vinha sua frieza e desejo de quebrar as regras do gênero, é preciso voltar para onde ela fugiu, para a gaiola dourada que Hollywood construiu para ela mesma. Ato 4. Prisão da beleza. Por que a Bette Davis dos pobres rejeitou o rosto milionário? Para entender por que Ida Lupino ansiava tanto pelo empoeirado e esfumaçado assento de diretora, é preciso olhar para o lugar que ela deixou para trás. E ela deixou o topo do mundo. Nos anos 40, Ida Lupino era uma atriz requisitada em Hollywood. Ela tinha um contrato exclusivo com a Warner Bros., um salário alto e um fluxo constante de papéis. Atuava ao lado das maiores estrelas da época e aparecia regularmente nas telas. Por fora, parecia um conto de fadas. Por dentro, era uma cela de segurança máxima. Para o estúdio, ela não era uma pessoa, mas um ativo. Um rosto que podia ser usado enquanto vendesse. Nos bastidores da Warner Bros., ela ganhou um apelido humilhante: Bette Davis dos pobres. Os chefes a viam não como uma estrela independente, mas como uma substituta. Se um papel exigia histeria, loucura ou uma cena dramática pesada, e Bette Davis estava ocupada ou recusava, o roteiro ia para Lupino. Ela recebia papéis de namoradas de gangsters, psicopatas, mulheres à beira do colapso, personagens que gritavam, sofriam e morriam lindamente no terceiro ato. Não era uma escolha, era uma linha de montagem. O mito diz que as atrizes do Hollywood dourado eram divas caprichosas. A realidade de Ida era outra. Ela era inteligente demais para os papéis que lhe ofereciam. Ela lia os roteiros e via diálogos rasos, personagens de papelão e emoções pré-definidas. E cada vez mais dizia não ao estúdio. Naquela época, recusar um papel era um ato de guerra. O sistema de estúdios possuía os atores quase completamente. A desobediência resultava em punição, suspensão. O ator ficava sem salário e, ao mesmo tempo, era proibido de trabalhar em qualquer outro lugar. Era uma força financeira. O estúdio esperava vencê-la pelo cansaço, fazê-la entediar-se, empobrecer e, no fim,
rastejar por qualquer papel. Jack Warner tinha certeza de que sabia como quebrar a atriz caprichosa, mas ele se enganou. Enquanto outros atores suspensos bebiam em bares, reclamavam ou jogavam golfe, Ida Lupino voltava ao estúdio. Mas não para o camarim. Ela aparecia no set como um fantasma. Sentava-se nas sombras, longe das luzes dos refletores, e observava. Ela não olhava para os atores. Ela olhava para aqueles que tinham o poder real. Passava horas observando como os operadores de câmera ajustavam a luz. Não pela beleza, mas pelo controle sobre o rosto. Perguntava aos editores por que a cena era cortada ali e não um segundo depois. Estudava a linguagem das lentes, os ângulos da câmera, o ritmo do movimento dentro do quadro. Ela começou a entender o principal. O ator é matéria-prima. O diretor é quem decide o que essa matéria-prima se tornará. Um ator pode fazer a melhor cena da vida e ela ser cortada. Um ator pode ser medíocre e a edição torná-lo grandioso. O poder pertence a quem diz ação. E nesses meses de pausa forçada, a atriz Ida Lupino morreu. E nasceu a diretora. Ela percebeu que odiava seu rosto bonito não por vaidade, mas porque ele era uma mercadoria controlada por outros. Seu corpo pertencia ao contrato, sua imagem, ao estúdio, seu tempo, à agenda alheia. Ela quis retomar o controle. Sua decisão não foi impulsiva. Foi um cálculo frio. Quando o contrato com a Warner Bros. Terminou, ela não o renovou. Aos 30 anos, isso era considerado suicídio de carreira. Agentes faziam gestos de loucura. Deixar a fama e o dinheiro garantidos significava sair voluntariamente do jogo. Mas Ida Lupino já sabia no que estava prestes a jogar. Ela trocava o rosto pela câmera, conforto pelo risco, a prisão de luxo pelo desconhecido. E o próximo passo era o mais perigoso. Ela decidiu não procurar um novo dono. Ela decidiu se tornar a dona. Ato 5. Hollywood Guerrillero, a companhia, The Filmmakers e a arte de filmar sem dinheiro. Quando Ida Lupino bateu a porta da Warner Brothers, ela não apenas saiu do sistema dos estúdios. Ela saiu debaixo das asas protetoras. Junto com seu marido, o roteirista Collier Young, ela fundou uma produtora independente com um nome provocantemente simples, The Filmmakers, os cineastas. Não era uma tentativa de competir com os gigantes, era uma tentativa de sobreviver fora do radar deles. O mito do cinema independente diz que é um espaço de liberdade. A realidade do final dos anos 40 era outra. Independência significava pobreza. Os grandes estúdios tinham pavilhões do tamanho de hangares de aviões, orquestras próprias, contratos com cinemas e um exército de advogados. Ida Lupino tinha suas economias, alguns contatos e a consciência de que não podia errar nem uma vez. Cada filme era uma aposta total. A falta de dinheiro não era um problema, mas uma filosofia. Lupino rapidamente entendeu. Se você não tem recursos, precisa ser preciso. Nada de luxo, nada de tomadas extras, nada de cenas por precaução. Ela abandonou os pavilhões e levou a câmera para onde o cinema de estúdio quase nunca ia, para as ruas. Ela filmava em apartamentos reais, em quartos de hospital de verdade, em motéis baratos e terrenos baldios de Los Angeles. A câmera capturava não o brilho, mas as rachaduras da realidade. No quadro, apareciam placas verdadeiras, transeuntes aleatórios, luz irregular. Não era uma declaração de estilo. Era uma decisão forçada. Mas foi isso que deu aos seus filmes uma sensação de documentário, impossível de falsificar em um estúdio. As filmagens muitas vezes lembravam uma operação especial. Não havia permissões, nem tempo. A equipe rapidamente desembarcava da van, filmava a cena em uma ou duas tomadas e desaparecia antes que a polícia ou os donos do local aparecessem. O princípio era simples. Filme e saia. Cada objeto no quadro tinha um significado prático. Os adereços vinham de casa.
As roupas eram dos próprios atores ou do guarda-roupa de Ida. Os carros, pessoais ou emprestados. Quando não havia dinheiro para um dolly, Lupino usava uma cadeira de rodas. O operador sentava-se nela com a câmera, enquanto um assistente a empurrava suavemente pelo corredor ou calçada. Essa solução nasceu da pobreza. E na tela parecia uma descoberta. A cadeira era mais manobrável que trilhos pesados. Permitindo movimentos em espaços estreitos, intensificava a sensação de confinamento e pressão. O que deveria denunciar a falta de recursos tornou-se parte do estilo. Os orçamentos dos filmes da The Filmmakers eram ridículos para os padrões de Hollywood. Mas foi isso que fez Lupino planejar cada cena com antecedência. Nem o filme, nem o tempo perdoavam erros. Ela não podia se dar ao luxo de refazer cenas. Por isso, os atores tinham que acertar de primeira. A câmera não embelezava, ela registrava. Esse ascetismo forçado levou a um resultado artístico inesperado. Os filmes de Lupino pareciam ásperos, inquietantes e assustadoramente reais. Sem perceber, ela inventou uma estética que 10 anos depois seria chamada de revolucionária. Diretores franceses da Nouvelle Vague escreveriam manifestos sobre filmar na rua, sobre luz natural e câmera observadora. Ida Lupino fazia isso antes, não por teoria, mas por necessidade. Ela provou que o orçamento não é o principal. O principal é o controle sobre a história. The Filmmakers tornaram-se um grupo guerrilheiro dentro de Hollywood. Eles não mudavam o sistema, eles o contornavam. Mas até essa liberdade tinha um preço. Cada novo filme aproximava-se ou de um avanço ou de um colapso total. E o projeto mais arriscado dessa independência foi um filme onde a vida pessoal e o cinema se entrelaçaram da forma mais perigosa. Um filme em que Ida Lupino olhou para o homem não como herói, nem como vilão, mas como o elo fraco do sistema. Ato 6. Simpatia pelo diabo. Desconstruindo o homem americano em The Bigamist. Se alguém decidisse filmar o que acontecia nos bastidores de The Bigamist, o bigamista, sairia a mais absurda novela da história de Hollywood. O roteiro sobre um homem vivendo entre duas famílias foi escrito pelo ex-marido de Ida Lupino, Collier Young. O papel principal do bigamista era interpretado pelo atual marido dela, Howard Duff. O papel da esposa legítima era de Joan Fontaine, a atual esposa do ex-marido de Ida. E a própria Ida Lupino, além de dirigir o filme, interpretava a outra mulher. Qualquer outro set de filmagem teria se transformado em um campo de batalha. Mas ali reinava um profissionalismo frio. Ida Lupino transformou esse nó emocional em ferramenta, não em escândalo. Ela usou a confusão pessoal como uma lente de aumento para o tema do filme. A questão central de The Bigamist soava provocativa até para os padrões de hoje. E se o criminoso não for um monstro? Harry Graham não é um predador, nem um manipulador cínico. Ele é um caixeiro viajante cansado e solitário, preso entre expectativas e deveres. Ele comete o crime não por maldade, mas por fraqueza. Ida Lupino faz o que diretores homens evitavam. Ela se recusa a moralizar. No cinema daquela época, bigamistas eram retratados como vilões caricatos, que precisavam ser desmascarados e punidos. Lupino vira a câmera para outro lado. Ela se interessa não pelo pecado, mas pelo mecanismo. Por que o homem se quebra? Harry deve ser forte. Deve ser o provedor. Não tem direito a dúvidas ou cansaço. Essa pressão é a fonte do desastre. Lupino também quebra os arquétipos femininos. Em vez do esquema esposa-vítima, amante-sedutora, ela inverte os polos. A esposa legítima é fria, racional, focada na carreira, incapaz de oferecer apoio emocional. A amante é uma garçonete cansada, discreta, que oferece calor humano simples. Isso não é uma justificativa, é um corte. Ida Lupino se filma sem a menor tentativa de glamour.
Sua personagem parece desbotada, ansiosa, derrotada de antemão. Ela sabe que está errada, mas não consegue parar. Em The Bigamist, quase não há paixão. Há cansaço, há solidão, há medo de ser descoberto. As cenas-chave do filme não são escândalos, mas pausas. O silêncio no ônibus, a conversa em uma mesa barata, momentos em que as pessoas não sabem o que dizer. Lupino usa a câmera como antes, de perto, sem espaço para respirar. O protagonista está sempre preso em espaços, carros, corredores, cabines telefônicas. Nem mesmo a rua oferece sensação de liberdade. O final do filme não traz alívio. O tribunal não parece um triunfo da justiça, parece uma formalidade. Quando tentam fazer Harry explicar seu ato, fica claro. Ele não consegue formular a razão. E esse é o principal diagnóstico de Ida Lupino. O mal em seu cinema nasce não da crueldade, mas da incapacidade de falar sobre seus sentimentos. Não do desejo de destruir, mas do medo de ser inútil. The Bigamist foi o filme mais radical de Lupino. Não porque o tema fosse tabu, mas porque ela se recusou a dar ao público uma posição confortável. Ela não justifica, nem acusa, ela mostra. Mas esse triunfo psicológico só foi possível porque Lupino já havia aprendido a tomar o poder sem seguir as regras. E isso aconteceu pela primeira vez não por ambição, mas por catástrofe. Para entender como Ida Lupino acabou na cadeira de diretora, é preciso voltar ao momento em que ela não tinha escolha. Ato 7. Acaso que virá o destino. Grandes carreiras raramente começam com um plano bem definido. Na maioria das vezes, nascem de uma catástrofe. Ida Lupino não tinha a intenção de se tornar diretora em 1949. Ela escreveu o roteiro do filme Not Wanted, Indesejado, e atuava como produtora, confiando a direção ao veterano do cinema mudo Elmer Clifton. Foi um gesto de respeito. Em Hollywood, havia uma hierarquia, e Ida sabia respeitá-la. O projeto era arriscado desde o início. O filme contava a história de uma mãe solteira, uma figura que a sociedade americana dos anos 40 preferia ignorar. Essas mulheres não eram condenadas publicamente. Elas simplesmente eram apagadas. As filmagens começaram sem problemas, mas após 3 dias, tudo desmoronou. O diretor sofreu um ataque cardíaco massivo bem no set. Para um grande projeto de estúdio, isso significaria uma pausa. Para um filme independente, era a morte. O orçamento era mínimo. O dinheiro dos investidores evaporava a cada dia de paralisação. Encontrar um novo diretor com aquele orçamento e naquele prazo era impossível. O projeto estava diante de uma escolha: fechar ou arriscar tudo. Ida Lupino tirou os sapatos e assumiu a câmera. Não foi um gesto heróico, foi pragmatismo. Ela conhecia o roteiro de cor, sabia exatamente o filme que queria fazer. E, principalmente, entendia que, se as filmagens parassem, a The Filmmakers não sobreviveria ao primeiro projeto. Ela trabalhou rápido e com precisão, sem declarações grandiosas, sem lutar por créditos. Seu estilo era radicalmente diferente do de Clifton. Onde a velha escola preferia planos estáticos e teatrais, Lupino trouxe nervosismo e subjetividade. A câmera começou a respirar junto com a protagonista. Ela rejeitou a distância. O espectador se encontrou dentro da história. Isso é especialmente sentido nas cenas de parto. Lupino as filmou não como um milagre, mas como um teste. Sem sentimentalismo, sem suavizações. Ela usou instalações hospitalares reais, ângulos de filmagem estranhos, foco desfocado e som distorcido. Tudo trabalhava para criar uma sensação de solidão e terror corporal. Era uma visão impossível de simular. Era um filme feito por alguém que conhecia o medo da vulnerabilidade física. O filme foi concluído no prazo e dentro do orçamento. E foi um sucesso comercial. E foi aqui que Ida Lupino tomou uma decisão que melhor descreve seu caráter.
Ela recusou o crédito de diretora. Nos créditos do filme Not Wanted, o diretor listado era Elmer Clifton. Qualquer outra pessoa em seu lugar exigiria reconhecimento. Seria o momento perfeito para um grande debut. Mas Ida sabia. Clifton estava morrendo. Se ela tomasse o crédito, ele perderia o seguro de saúde e os últimos pagamentos. Ela escolheu permanecer nas sombras. Não foi altruísmo, foi compreensão do sistema. Ela sabia. A indústria já conhecia a verdade. E isso era suficiente. Os rumores sobre quem realmente comandava no set se espalharam instantaneamente. Em Hollywood, a informação circula mais rápido que os créditos oficiais. Ida Lupino começou a ser vista de outra forma. Não como uma atriz com ambições, mas como alguém capaz de manter um projeto à tona. Foi esse debut não oficial que abriu caminho para seus próximos filmes. Mas antes que o sistema percebesse que havia cometido um erro, Ida Lupino já havia se consolidado como diretora. Ela entrou na profissão não porque lhe foi permitido, mas porque, em um momento crítico, não havia ninguém além dela para assumir a responsabilidade. E a partir desse momento, não havia mais volta. Ato 8. Psicologia do quadro. Claustrofobia como efeito especial. Ida Lupino não apenas contava histórias de pessoas em apuros. Ela fazia o público sentir fisicamente esse aperto. Enquanto os grandes diretores de estúdio buscavam escala, amplitude e impacto, Lupino seguia na direção oposta. Ela não se interessava por panoramas e cenários grandiosos. O que a fascinava era a pressão do espaço, a pressão do quadro, a pressão da impossibilidade de escapar. Seu estilo visual pode ser descrito com uma palavra: armadilha. Em parte, isso era ditado pela necessidade. Lupino filmava em interiores reais e baratos, apartamentos, motéis, carros. Ela não podia afastar as paredes como faziam nos estúdios da MGM. Mas onde outro diretor veria uma limitação, Lupino via uma metáfora. Seus personagens eram sempre reféns, de papéis sociais, de traumas, de circunstâncias. E a câmera destacava essa falta de liberdade. Lupino adorava filmar através de barreiras. Em seus filmes, o espectador muitas vezes observa os personagens por entre cabeceiras de camas, corrimãos de escadas, batentes de portas, vidros embaçados. O primeiro plano é intencionalmente abarrotado. Sempre há algo entre o espectador e o personagem. É como se estivéssemos espiando. E é isso que cria a sensação de vergonha e ansiedade. O personagem não apenas sofre, ele sofre em uma gaiola. Em The Hitchhiker, essa técnica é levada ao extremo. A câmera quase não sai do interior do carro. Ela está pressionada contra o teto, as portas, os corpos dos personagens. O espaço não permite respirar. Mesmo o céu, quando aparece no quadro, não é percebido como liberdade. Parece uma tampa pesada, pairando sobre o carro. Lupino filma o medo não pelo rosto, mas pelo corpo. Ela frequentemente baixava a câmera para um nível mais baixo, até os joelhos, tornozelos, mãos. Ela acreditava que o rosto pode mentir, mas o corpo não. Punhos cerrados, batidas nervosas do pé, ombros curvados, a interessavam mais do que um perfil perfeitamente iluminado. Em The Bigamist, os diálogos muitas vezes soam como pano de fundo. Enquanto isso, a câmera examina as mãos do personagem, que repousam impotentes sobre os joelhos, ou suas costas, curvadas sob o peso da mentira. Isso cria uma sensação de cansaço físico, quase uma dor corporal. Luz e sombra em seus filmes não são enfeites, são ferramentas de pressão. As sombras de Lupino não são românticas. Elas não adicionam mistério. Elas pressionam, como grades de prisão. Em Outrage, as estruturas industriais lançam sombras que caem sobre a protagonista, como barras de uma cela, mesmo antes de sua vida realmente se transformar em confinamento. Lupino não tem medo da escuridão.
Ela a usa como espaço para a imaginação do espectador. Quanto menos se mostra, mais se imagina. Quanto menos ar no quadro, mais forte a sensação de ameaça. Esse estilo, inquietante, apertado, claustrofóbico, tornou-se sua marca registrada. Ele não nasceu de manifestos estéticos, mas de uma economia forçada. Mas foi justamente por isso que se mostrou tão preciso. Lupino provou que a ansiedade não nasce de um monstro no armário. Ela nasce da sensação de que as paredes estão lentamente se movendo. Mas a época estava mudando. E aquele Hollywood que ela aprendeu a contornar começou a desaparecer. No final dos anos 50, o sistema de estúdios estava desmoronando. Em seu lugar, uma nova indústria surgia, onde figuras como Ida Lupino quase não tinham espaço. Hollywood tentou empurrá-la novamente. E Ida, mais uma vez, escolheu não recuar, mas encontrar um caminho alternativo. Ato 9. Zona crepuscular, onde a exilada encontrou um novo lar. No final dos anos 50, Hollywood mudou para sempre. O sistema de estúdios, contra o qual Ida Lupino aprendeu a sobreviver, começou a desmoronar. Mas em seus escombros não nasceu um jardim de liberdade, e sim uma nova máquina, ainda mais fria. O cinema se tornava cada vez mais caro, os riscos mais altos, os produtores mais cautelosos. E nessa nova lógica, não havia espaço para uma diretora que fazia filmes baratos e sombrios sobre trauma, medo e fraqueza. Ida Lupino deixou de se encaixar na equação. Hollywood não declarou guerra contra ela, apenas fechou as portas. Para qualquer outra estrela, isso significaria o fim. Memórias, entrevistas raras, um lento desaparecimento. Mas Ida Lupino era pragmática. Se os cinemas não precisavam mais dela, ela foi para onde os snobs dos estúdios olhavam com desdém, a televisão. No final dos anos 50, a TV era vista como cemitério de elefantes. Um lugar para aqueles que não aguentaram a tela grande. Uma esteira rápida, status baixo, sem autoria. Para Lupino, isso foi uma salvação. A televisão não precisava de gênios, mas de profissionais. Pessoas que sabiam filmar rápido, barato e sem dramas. Aqueles que podiam criar drama com 3 paredes e 2 atores. Ida Lupino era a candidata perfeita. Ela se tornou, possivelmente, a diretora mulher mais produtiva da televisão americana dos anos 60. Alfred Hitchcock Presents, The Fugitive, Have Gun, Will Travel. Seu nome aparecia regularmente nos créditos, mesmo que por um segundo. Os produtores a amavam não por um olhar feminino, mas pela disciplina. Ela nunca estourava o orçamento, nunca atrasava o cronograma e sabia criar tensão do nada. Mas o auge de seu período na televisão foi o trabalho na série The Twilight Zone, Além da Imaginação. O criador do show, Rod Serling, procurava diretores capazes de transmitir a sensação de ansiedade, paranoia e irrealidade. Ida Lupino foi a única mulher a quem ele confiou um episódio da série original. O episódio se chamava The Masks, As Máscaras. A trama era cruel e simples. Um rico moribundo reúne seus gananciosos herdeiros e os obriga a usar máscaras grotescas que refletem seus vícios. Ele promete a herança com uma condição: as máscaras não podem ser retiradas até a meia-noite. Era o estilo dela. Espaço fechado. Hierarquia familiar. Pessoas forçadas a usar papéis impostos. Lupino extraiu o máximo do formato de 25 minutos. Transformou a mansão em uma jaula e as máscaras em extensões dos rostos. A câmera circulava lentamente, intensificando a paranoia. A luz cortava o espaço, destacando as deformações. O final do episódio, quando os personagens removem as máscaras e descobrem que seus rostos assumiram a forma delas, foi um verdadeiro horror corporal. Não chamativo, não barulhento, mas pegajoso e inquietante. Era a televisão perfeita, comprimida ao máximo, sem sentimentalismos,
A ironia do destino estava no fato de que, em The Twilight Zone, Ida Lupino apareceu também do outro lado da câmera, como atriz. No episódio The 16mm Shrine, ela interpretou uma estrela de cinema envelhecida, presa em uma sala com projeções de seus antigos filmes. Uma mulher que preferiu desaparecer dentro da imagem a viver na realidade. Foi uma declaração metalinguística assustadora. Lupino interpretou o destino que ela mesma evitou. Enquanto sua personagem se dissolvia nas ilusões do passado, a verdadeira Ida estava atrás das câmeras, construindo o futuro da televisão. Ela escolheu não a nostalgia, mas o trabalho. O período televisivo durou quase 20 anos. Mais de 100 episódios, dezenas de gêneros. Mas esse sucesso tinha um lado sombrio. A televisão é uma arte sem memória. Nomes de diretores são apagados mais rápido do que os quadros. Ida Lupino começou a desaparecer novamente. Não porque parou de trabalhar, mas porque o formato não deixava rastros. Quando as câmeras se desligaram, dela restou o silêncio. E parecia que a história de Ida Lupino terminaria assim, sem um acorde final, sem reconhecimento, sem retorno. Mas a história raramente termina onde se espera. Ato 10. A arquiteta invisível. Por que Scorsese e Tarantino reverenciam seu fantasma? Quando Ida Lupino faleceu em 1995, quase ninguém percebeu. Os obituários a lembravam como uma atriz dos anos 40, uma mulher de olhar firme e papéis secundários. Que ela foi diretora, mencionavam de passagem, como uma curiosidade, como uma nota de rodapé na história. Seus filmes não passavam no horário nobre, não eram estudados nas escolas de cinema, não figuravam nas listas de grandes obras. Parecia que a história a havia ignorado. Mas isso era apenas uma pausa. O cinema tem uma peculiaridade estranha. Ele traz de volta aqueles que foram esquecidos cedo demais. E o primeiro a falar seriamente sobre Ida Lupino como autora foi alguém que conhecia o valor do cinema marginal. Martin Scorsese. Ele não chamou Lupino de primeira mulher, mas de artista. Uma autora com uma assinatura inconfundível. Escreveu que seus filmes possuem uma dureza desprovida de enfeites, que neles há uma qualidade rara, a capacidade de mostrar a fragilidade das pessoas cruéis. Esse foi o ponto-chave. Scorsese viu em Lupino o que antes preferiam ignorar. Ela não filmava gêneros. Ela filmava estados de espírito. Sua influência foi mais ampla do que se costuma admitir. Seu minimalismo, filmagens em locações, rejeição ao glamour, interesse pela psique quebrada. Tudo isso se tornaria a base do cinema independente americano. Ela começou a fazer isso antes que virasse moda, antes que se tornasse um manifesto. John Cassavetes, considerado o pai do cinema indie americano, começou a filmar no final dos anos 50. Ida Lupino fazia o mesmo 10 anos antes dele, sem termos, sem teoria, sem apoio. A Nouvelle Vague francesa falaria sobre câmera-caneta, sobre cinema como expressão pessoal. Lupino já usava a câmera como instrumento de pressão e confissão, porque não tinha dinheiro para estúdios. Até mesmo Quentin Tarantino, fã do cinema de gênero duro, herdou indiretamente sua abordagem. Diálogos secos, ausência de moralismo, interesse por personagens marginais. Para ele, assim como para Lupino, o gênero era apenas uma casca. Hoje, estudiosos do cinema reconhecem. Ida Lupino foi a mãe do cinema independente americano. Mas esse reconhecimento veio tarde demais. Ela não se encaixava em nenhum discurso conveniente. Era dura demais para o cinema feminino e muito genérica para o panteão autoral. Ela não lutou contra o sistema com cartazes ou slogans. Ela simplesmente trabalhava. E talvez por isso foi esquecida. A história ama gestos grandiosos e mitos simples. Ida Lupino não ofereceu nenhum nem outro. Ela não se autodenominava feminista. Não exigia reconhecimento. Não explicava que estava fazendo história. Ela fazia cinema.
Seu legado não está em slogans, está no método. Ela usava as limitações como recurso, transformava a censura em linguagem, fazia do controle uma forma de sobrevivência. Ida Lupino não quebrou o teto de vidro com a cabeça. Ela simplesmente o desmontou em lentes para suas câmeras. E através dessas lentes, ainda vemos o mundo como ela o via. Cruel, apertado, mas cheio de uma vida desesperada e pulsante. É por isso que seus filmes não envelheceram. Eles não falam de uma época, falam de pressão. E a pressão, como se sabe, nunca desaparece. Seu legado hoje é mais vivo do que os blockbusters glamourosos dos anos 50, que ganharam vários Oscars. Por quê? Porque os blockbusters envelheceram. Estavam muito ligados à moral de seu tempo. Os filmes de Lupino, sobre medo, solidão, violência e ambiguidade moral, não envelheceram nem um dia. Ela provou que uma mulher diretora não precisa fazer cinema feminino, no sentido pejorativo da palavra, sobre flores e casamentos. Ela pode fazer cinema duro, desconfortável e assustador. Pode olhar para a alma masculina mais profundamente do que os próprios homens. A história de Ida Lupino não é apenas a biografia de uma mulher bem-sucedida. É um manual de guerrilha com a realidade. Ela entrou em um mundo onde as regras eram escritas por homens, o dinheiro era distribuído por homens, e às mulheres era permitido apenas ficar bonitas sob os holofotes. Ela não desperdiçou a vida reclamando da injustiça. Em vez disso, ela hackeou o código do sistema. Ela usou o estereótipo da mulher fraca e a inscrição "mamãe" na cadeira para comandar um exército de técnicos. Ela usou a falta de dinheiro como um recurso estilístico, criando o gênero do realismo noir. Ela usou as proibições da censura como combustível para a inventividade visual, tornando seus filmes mais assustadores e profundos do que o Código Reis permitia. Limitações são um recurso. A falta de orçamento ou a censura rígida fazem o cérebro encontrar soluções geniais que vivem por décadas. A força suave é mais eficaz que a agressão. Ida comandava homens, desempenhando o papel de mamãezinha, e conseguiu mais do que aqueles que tentaram lutar contra eles. A verdade sempre tem valor. Cenários glamourosos envelhecem, mas uma história sincera sobre a dor humana permanece eternamente relevante. Se você ficou impressionado com a forma como Lupino contornava a censura, vale a pena conhecer o Hollywood pré-código, o período louco do início dos anos 30, quando tudo era permitido no cinema, de drogas à devassidão aberta. E por que essa festa acabou de um dia para o outro? Mas essa é uma outra história. Inscreva-se no canal, e assim você não perderá esse vídeo.